Sejam muito bem-vindos a mais um podcast A Fórmula. Eu sou Isabelle, eu sou farmacêutica e diretora técnica aqui da Fórmula. E hoje eu estou com uma convidada excepcional, a doutora Alice Paiva. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Trabalho com a Fórmula há muitos anos, desde que me formei. Todos meus pacientes já sabem que a recomendação é sempre com vocês, pela credibilidade e confiança. Ai, que bom, doutora, ficamos muito felizes pelo seu tempo, por estar aqui conosco hoje. E para falar sobre um assunto que, na verdade, antigamente, né, doutora, a questão da nutrição como um todo, ela pensava em planos funcionais para grandes massas, né? Não se olhava tanto para o paciente de forma personalizada e individual. Hoje a gente sabe que através da genética, de tecnologias, de todo o estilo de vida diferenciado que vocês têm comentado muito e estudado muito em toda essa evolução da nutrição, eu te pergunto, será que a nutrição do futuro já chegou? Já chegou, sem dúvidas, e eu digo isso com propriedade porque é o que eu vivo diariamente em consultório. E o profissional da saúde, o nutricionista, se faz cada vez mais necessário. Então, a vida cotidiana de qualquer paciente não é mais a mesma. Então, todo mundo acaba correndo, comendo em frente ao computador, ao celular, não tem atenção plena. A gente está na era das canetas emagrecedoras. E tem também ChatGPT, cloud, inteligência artificial, tudo vem somando. Porque são muitas informações, mas pouca aplicabilidade. E aí que entra realmente o profissional. Como conduzir tantas informações para deixar essa dieta, esse protocolo mais personalizado. E sabe, doutora, o que eu escuto muito na farmácia é: eu fiz a mesma dieta da minha amiga e não funcionou. Por quê? Pessoas diferentes com a mesma dieta não têm o mesmo resultado. Cara, isso é muito incrível a gente comentar, porque realmente a gente vê muita frustração em relação ao emagrecimento, ganho de massa, justamente por não personalizarem. A mesma dieta com as mesmas calorias não vai ter o mesmo efeito em relação a pessoas distintas. A gente sabe até que a microbiota tem influência sobre isso. Então, uma microbiota de um obeso é diferente da de um saudável. O sono interfere totalmente nesse processo. Se a pessoa dorme muito mal ou não tem um sono de qualidade, ela vai ter alteração hormonal, ela vai ter alteração na fome, saciedade. Então, são vários fatores que levam a esse platô ou essa falta de evolução. E dentro desse platô, falando em emagrecimento especificamente, que é um assunto que a gente pede, nós mulheres principalmente, sempre queremos perder mais 1 quilo. Pautado nessa alimentação, doutora, o que a senhora não deixa de prescrever para os seus pacientes ou orientar para os seus pacientes, desde a alimentação e desde a suplementação? Perfeito. A gente vive numa era onde todo mundo precisa de praticidade. Então, querendo ou não, a suplementação se faz necessária na rotina, no cotidiano. É difícil a gente conseguir fazer todas as refeições com calma, com consciência. Muita gente está em reunião, no trânsito, então a suplementação se faz necessária em muitos cenários. Pensar que a suplementação é suplementar algo que está faltando. Não lidar com essa realidade de hoje é deixar algo muito importante na evolução do paciente. Emagrecimento em si, a gente não pensa só em restrição de caloria. Isso é um vácuo, né? São vários fatores que interferem, como eu disse, né? Sono, microbiota, atividade física. Deixar mais individualizado, a gente pensa no quê? Entender o que o paciente precisa no momento. Então, não é comer menos, é comer mais saudável e adequadamente. Porque, às vezes, comer menos pode elevar o cortisol, a pessoa fica mais estressada e ficar no platô. Principalmente as mulheres. As mulheres têm essa tendência, né, de ficar em dietas muito restritivas por um longo período de tempo, onde interfere a microbiota, interfere na produção de certos hormônios, e a gente tem a adaptação termogênica. O corpo para de gastar tanta caloria. Então, eu sou suspeita, mas a nutrição, de fato, são vários cenários que a gente precisa analisar antes de passar só uma dieta de emagrecimento com restrição de caloria. Isso seria muito o básico mal feito. E muitas vezes sem resultado, né? A maioria, exatamente. Né, então, a inteligência artificial, o ChatGPT, outros fatores não interferem, porque eles só soltam dados. Se você não souber aplicar, se você não souber
o que seu paciente está precisando, o que pode estar interferindo no resultado dele, a gente não tem resultado. E para quem é nutricionista, doutor, e está nos assistindo, nos escutando, quais são as ferramentas no seu consultório que a senhora utiliza desses testes genéticos, enfim, para te auxiliar nesse processo de análise desse paciente de forma individualizada? Hoje o cenário mudou muito, então eles já chegam com muita informação pra gente. Então, desde relógio que monitora atividade física, gasto calórico, como um dos mais interessantes que é a qualidade do sono, que eu julgo, né? Então, paciente antes suspeitava que dormia bem, mas acordava muita noite, não sabia me dizer ao certo. Sim. Hoje, se a gente pega um dado tão importante como esse, eu consigo visualizar o que ele está precisando. Será que eu não ajusto primeiro o jantar, deixo mais leve, não faço ele jantar tão tarde, e assim deixando mais personalizado ainda. Então, de fato, todas as informações que eles chegam hoje ajudam na estrutura de um protocolo, um plano alimentar muito mais personalizado. Mas nada se iguala a um recordatório alimentar. Então, no recordatório, a gente consegue entender, conhecer o paciente e aplicar, de fato, o melhor cenário, o melhor protocolo para o resultado que ele almeja. Ótimo, doutora. E qual avanço mais surpreende a senhora quando olhamos para o futuro da alimentação, da nutrição como um todo? Eu acho que são vários pontos. Antes era só comentado, né? Só restringir carboidrato, você vai ter resultado. Dorme mais cedo, que pode dar alguma coisa, interferência. Hoje não. Todo mundo tem muita informação. Então, isso, por um lado, a qualidade melhorou muito em relação a eles terem consciência sobre o lifestyle, a vida saudável, a importância da alimentação. Então, a gente está num período onde tem dois cenários, né? Ou é muita informação e o paciente não sabe aplicar. Então, a gente tem muita deficiência de aplicabilidade mesmo. Ele pega a dieta de fulano, de ciclano e não consegue ter resultado. Ou, na verdade, a gente tem um paciente que antes não tinha uma visão tão ampla sobre a importância da alimentação e o que poderia interferir, influenciar, que hoje ele já vê um cenário, a movimentação e se movimenta também. Então, a nutrição, a dieta, o lifestyle hoje não é só para um resultado estético. É mais que isso, né? A gente consegue garantir a longo prazo. E eu escuto muito, doutora, uma frase assim: nossa, quando eu tinha 20 anos, eu deixava de comer algumas coisas, ou fazia aquelas dietas loucas e eu emagrecia. Agora eu estou com 40, 50, e mesmo fazendo as dietas que eu fazia, eu não consigo mais emagrecer. Importante, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque a nutrição do futuro, ela vem já com esse olhar dessas mudanças das fases da vida dessa mulher, né? É muito interessante porque meu público, de fato, grande parte é mulher. Então, o que eu mais vivencio é essa frustração de, poxa, estagnei. Será que é pela minha idade? Será que meu corpo não responde mais? Quando, na verdade, grande maior parte é por conta de uma restrição severa que não é sustentável ou pela adaptação do corpo. Então, são anos e meses ali cultivando uma dieta tão restritiva que a paciente não tem energia suficiente, ou até mesmo perdeu muita massa muscular, que aí entra a suplementação personalizada, porque se faz necessário. Então, uma paciente que está muitos meses em uma dieta tão restrita, ela vai ter impacto na microbiota, e a microbiota faz realmente um cenário completo do nosso corpo, tanto de produção de hormônio, quanto de absorção de nutrientes. Então, a personalização, não só na dieta, como na suplementação também, ajuda muito mais o paciente a atingir aquele resultado de forma eficiente e completa, não olhando só um cenário de perder a gordurinha do abdômen, eu quero ganhar um pouco de músculo. Não, a gente consegue analisar, poxa, ela perdeu muito músculo, então ela teve uma deficiência ali de massa muscular, consequentemente o metabolismo desacelerou. O que a gente pode fazer aqui para personalizar ainda mais e fazer o corpo reagir novamente àquele estímulo? Perfeito. E dentro da manipulação, dessa suplementação personalizada, doutora, qual a forma farmacêutica que a senhora costuma no consultório realizar mais prescrição, que tem mais adesão desse teu paciente? Como eu disse, eu trabalho com bastante suplementação, porque
a maior parte do meu público vive na correria. Sim. E não levar isso em consideração é fazer meu paciente ter muito mais dificuldade de ter aderência ao plano e chegar no resultado. Então, trabalho bastante com whey protein, creatina, ômega 3, mas também sou especialista em saúde da mulher. Então, por exemplo, pacientes com endometriose, a gente consegue fazer uma personalização na forma farmacêutica, onde coloca a vitamina E, astaxantina, deixar mais personalizado e adaptando conforme a evolução do paciente. Então, analisar só um suplemento de farmácia onde atinge o público por inteiro, não é colocar o paciente como prioridade, porque a gente não vai estar usando, de fato, a estratégia de unir alguns compostos que podem potencializar o resultado do paciente. E hoje, através da manipulação, da farmácia magistral como um todo, a gente consegue, né, colocar todas as suas sugestões de fórmulas ali num shot, num bombom de chocolate 70% cacau, né, dependendo da situação, uma melatonina, um Herbatonin, né, no strip oral, então para melhorar esse sono, essa qualidade. E a gente deixa mais prazeroso esse processo. Exato. Então, antes, a dificuldade de deglutição era algo muito comum. Não consigo tomar tanta cápsula, não lembro. Agora, se a gente consegue manipular num chocolate, numa goma, esse paciente vai ter o prazer de consumir ali uma forma farmacêutica muito mais prazerosa. Eu vou conseguir o efeito onde eu quero que ele aumente alguma produção de hormônio, ou que eu aumente uma vitamina D que seja através de um shot, a gente já vai ter uma pessoa muito mais disposta, uma pessoa com resultados muito mais eficientes. Doutora, e uma mensagem que a senhora gostaria de deixar para quem está em casa, quer começar a pensar numa dieta diferenciada, olhar para o seu dia a dia, que precisa emagrecer, por onde começar e qual, assim, o ponto que a senhora diria, assim, que não pode faltar? Sabe a frase, você não é todo mundo, de mãe? Eu acho que é uma frase que se aplica bastante a esse cenário. Aproveitar de tantas oportunidades e avanços que a gente tem, tanto na ciência, inteligência artificial, como suplementação, para colocar isso em prática. Então, se antes uma dieta, uma suplementação não cabia na sua rotina, no seu objetivo, hoje a gente sabe que tem como. Deixar para depois é espaçar muito mais tempo do seu objetivo, longevidade, melhorar questões básicas, onde hoje todo mundo normaliza. Cansaço, é meu trabalho. Eu estou muito indisposta, meu humor não está tão bom. Não normalizem, tem como. E a gente consegue personalizando tanto a parte da dieta quanto da suplementação. Perfeito. E importante, que muita gente acha que vai no nutricionista e vai passar fome, né? Hoje em dia... Exato. Normalmente é o oposto, tá? Então, eles voltam isso que eu ia dizer. Não consegue comer tudo. Eles voltam no retorno já falando, Alice, era muito comida, você sabia mesmo o meu objetivo? Justamente porque hoje a ideia de consumir muitos produtos prontos sem saber ter a consciência de como aplicar aquilo, acabam deixando eles muito mais distante do objetivo. Então, barrinhas proteicas, então não sabe a leitura de um rótulo. Querendo ou não, quando a gente faz um protocolo de emagrecimento, eu vou oferecer muito mais volume com menos caloria do que o oposto. Fazer a pessoa ficar horas em jejum para deixar o cortisol mais elevado e ter um estresse catabólico muito maior. É o contrário, vocês comem muito mais, porque a gente planeja. Então, a ideia de comer de 3 horas não é uma lei, mas ajuda. Porque ficar horas em jejum, a seletividade alimentar, é condicionada com o que você quer ter a sensação no momento. Estou muito estressada, fiquei horas em jejum, vou acabar optando pelo que me dá mais prazer no momento. Bom, gente, que papo gostoso. Gente, a nutrição do futuro já chegou, né, doutora? Já está aqui. Está aqui com a gente. Exato. E a doutora atende online também, né, doutora? Então, quem quiser... presencial, online, vai ser um prazer. Ótimo. Principalmente nós mulheres, gente. Climatério e menopausa, né, doutora? Então, a gente está passando por... Não deixem para depois, tem como. E a gente consegue deixar tão prazeroso esse processo, né? É tão lindo ver, realmente, mulheres que antes estavam com a libido baixa, a disposição baixa, já acordavam com a sensação, cara, não dormi nada. E aí só pensavam no café,
para dar esse suporte, só da gente fazer pequenos ajustes, colocar uma vitamina aqui, uma manipulação, uma estratégia alimentar, subindo um pouco o jantar, ela se sente muito mais disposta, consegue dormir muito melhor. É realmente muito gratificante ver essa evolução. Perfeito. Doutora, eu quero fazer um bate-bola aqui para a gente encerrar. Bora. Um alimento que você proíbe o seu paciente de administrar. Polêmica. Eu acho miojo. Cara, Concordo. Gente, hoje em dia eu falo, tem tanta possibilidade, produtos rápidos, gostosos e não deixam de lado a parte nutricional. Miojo é frito, é condimentado, né? Então eu foco muito na microbiota. Sim. Esse alimento para microbiota é um dos piores. Um alimento que a senhora não deixa de orientar a administração. Difícil, né? Porque a gente tem o ovo-lacto vegetariano, tem seletividade alimentar, mas eu acho que um alimento Essencial seria o ovo. Prático, barato, que a gente consegue introduzir tanto numa receita quanto numa refeição, como dá o aporte de proteína que é tão deficiente na maior parte dos casos, né? E um suplemento que você não deixa de prescrever. Ômega 3. Gente, ômega 3 é vida. É muito relacionado só, né, quando a pessoa está com o colesterol. Não, na verdade, a sugestão realmente ele tem um impacto tanto na saúde neurológica, como na longevidade, como na recuperação muscular, tanto na disposição. É um ótimo suplemento e a gente vê cada vez mais evidência científica sobre ele, né? Incrível, doutora. Gente, chegamos no fim, tô aqui com saudade já. E, doutora, muito obrigada por tudo. E até a próxima. Até, gente. Lembrando, o futuro da nutrição já chegou.